Deixa eu esclarecer para os amigos aqui questões relacionadas ao Conselho de Segurança da ONU, né? A gente estava discutindo hoje à tarde, conversando sobre Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, OTAN, e aí surgiu esse ponto, né, de divergência, né? Mais uma divergência histórica, né? É sobre o Conselho de Segurança da ONU, né, que é um órgão daquela instituição, né? É uma instância que representa um arranjo pós-final da Segunda Guerra. O Conselho de Segurança ele é composto por 5 membros com cadeira permanente, assento permanente, e 10 membros com a cadeira rotativa, no total de 15 membros. Quem são os membros com assento permanente? E esses são os mais importantes. São os vencedores da Segunda Grande Guerra, né? Estados Unidos, Inglaterra, a França, a China e hoje a Rússia, né? Quem tinha o assento original era a antiga União Soviética, hoje é a Rússia, que era o país líder na União Soviética e que herdou todo o espólio da falida União Soviética. Por que esses países são importantes? Porque eles têm poder de veto. E tendo poder de veto, o Conselho de Segurança e a ONU não aprovam nenhuma resolução sem a autorização deles. Então, eles têm um papel fundamental, importantíssimo nessa construção. São 3 situações, configurações dos votos dos membros dos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Ou eles votam aprovando a resolução, e aí a resolução avança, né? Ou eles votam contra a resolução, reprovando a resolução, e aí a resolução não passa, sem a aprovação de todos, ou eles se abstêm do voto, né? E isso não gera empecilho na resolução avançar, tá? Então, essas 3 questões. O Conselho de Segurança, ele é o órgão mais importante da ONU, porque ele é o único órgão que tem o poder de fazer cumprir as suas decisões nos países, mesmo sem o consentimento ou aprovação desse respectivo país, a quem se destina a resolução. Ele faz isso através da força, através dos exércitos dos seus membros, né? Por isso que ele é o mais importante, o mais representativo e hoje o mais polêmico, o mais contestado órgão da ONU, né? Ele exerce esse poder de força, de polícia, de entrar no país e fazer cumprir as resoluções. Os outros conselhos não dependem de acordo, dependem de negociação e é caso a caso. Os outros membros com assentos rotativos, eles também são importantes. São importantes porque eles representam os diversos países e grupos de países com seus respectivos interesses, né? Eles são votados pela Assembleia Geral para um mandato de 2 anos, né? E esses países eles trocam 5 países de 1 em 1 ano. Então, num ano trocam 5, no outro ano trocam 5, com duração de 2 anos no assento rotativo. E por que esses caras também são importantes? Esses países dos assentos rotativos, eles também ajudam a manter a paz, no sentido que eles também fornecem tropas, máquinas, equipamentos, infraestrutura quando necessário, quando necessários para a atuação da ONU nesses países, né? Países da África, principalmente, países do Caribe, do leste europeu, onde atualmente nós temos guerras, né? Na Ásia ali também que a gente tem guerra e tem o intermédio da ONU, né?
seja diretamente no conflito, não diretamente no conflito, né, mas seja garantindo a paz, manutenção, serviços de saúde para a população civil. Então o mundo sai dividido depois da Segunda Guerra Mundial. Os assentos permanentes do Conselho de Segurança retratam a representação dos vitoriosos, dos países vitoriosos, né? Os membros dos assentos rotativos, né? E eles representam aí uma atualização dessa ordem mundial, na medida que os outros países também querem serem ouvidos, né? Querem ter a sua voz colocada na mesa, querem ter o poder de sentar na mesa para negociar e discutir. Daí a importância, né? Quando um país ele é votado para participar do Conselho de Segurança e ele participa ativamente, ele demonstra para o mundo, para a ONU, para os outros países, que ele tem maturidade nessas discussões entre países, né? E se torna... O mundo vem cobrando, os países de forma organizada vem cobrando da ONU, os países democráticos, né? Um novo desenho desse Conselho de Segurança, entendendo que ele não retrata mais o arranjo de forças que surgiu, o arranjo que surgiu de forças depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o que os países colocam é a necessidade de se construir, discutir um novo arranjo que retrate a influência, as forças de cada país nesse segundo milênio, né? Como vai ser essa configuração, essa construção, quais as propostas, eu não sei. Mas é um tema que o mundo precisa discutir. Será que depois dessa guerra Rússia, Ucrânia, OTAN, isso vai acontecer? Na medida em que o Conselho de Segurança representa força, representa poder, e considerando que o presidente da Ucrânia, o Zelensky, pediu uma reforma, ele pediu uma reforma do Conselho de Segurança e a saída da Rússia da cadeira do assento permanente, impedindo assim o seu veto, né? É preciso deixar claro que, segundo eu apurei, que eu li, que acompanhei, não existe previsão na ONU e nas regras do Conselho a saída de um membro permanente. E um membro permanente que tem poder, retrata o poder, ele não vai deixar esse assento de bom grado. Assim, se isso acontecer, acredito que não aconteça, deve haver muita confusão se acontecer, possivelmente, uma hipótese muito difícil, a saída da Rússia desse conselho. Eu apurei que não tem um instrumento legal que preveja essa saída. Não vai acontecer porque a Rússia é uma superpotência, principalmente nuclear e militar, mas nuclear. Então é importante que a Rússia esteja sentada na mesa ou sentada à mesa para discutir temas de segurança internacional mundial. Não pode deixar isolada, sem participar das questões internacionais de fronteiras, tá? Então esse pedido do Zelensky para inglês ver não tem evolução e não deve acontecer. Sendo o mais breve possível, o Conselho de Segurança, ele pode obrigar os países a cumprir suas resoluções. Ele faz isso através da força dos exércitos. Ele tem 5 membros permanentes, que são os vencedores da Segunda Grande Guerra. Ele tem 10 membros rotativos.
os assentos representam o arranjo institucional depois da Segunda Grande Guerra, e se isso mudar, vai mudar para representar um novo arranjo internacional, as forças de poder, né? A Ucrânia solicitou a retirada da Rússia do assento permanente. Isso não vai acontecer, seja porque não há previsão legal dos normativos da ONU para isso, seja porque a Rússia é uma superpotência, tem um grande exército, tem bombas nucleares e não é interessante para os países que ela esteja fora da mesa de negociação. E é isso aí, final de tarde, final do dia de sábado, postando coisas que não são nem praia, nem churrasco, nem bebida e nem comida, né? Espero que esse conteúdo possa ajudar vocês a serem pessoas melhores. Quem quiser saber mais, discutir mais, pode falar comigo. Quem quiser chamar, convidar, contratar para uma aula, palestra sobre temas internacionais e nacionais, só falar comigo, professor Pierre Januário, fico à sua inteira disposição. Pode chamar do Brasil e fora do Brasil também. Um abraço.